tarde, gente. Tudo bem? Começamos aqui mais uma terça, né? Na Parada Legal hoje, Parada Legal 4, com o tema Capital Social. Bom, esse tema do capital social é um tema que surgiu, né? Até a gente fazendo uma sequência, né, da semana passada, que falamos sobre o objeto social. A ideia hoje é tratarmos sobre o capital social. Bom, capital social, ele está lá incluído em todas as empresas, independentemente do tipo ou porte da empresa, né? E o que acontece? Toda empresa, para ela ser constituída, é necessário definir-se um capital social, que basicamente é o dinheiro que os sócios vão investir naquele novo negócio. E aí esse capital social é algo que é muito discutido, né? Porque o capital social, no momento inicial, dentro do contrato social, ele fica estático. Mas ao longo da vida da empresa, esse capital social ele pode ser alterado, ele pode ser aumentado, tá bom? E como que a gente define o capital social? Bom, para a gente saber o quanto que os sócios, né, vão investir lá no negócio, é bem importante, né, que os sócios tenham uma definição de um plano de negócios, né, tenham lá um planejamento estratégico eventualmente, né, para saber quanto que a empresa vai precisar de um capital de giro inicial, né, principalmente no início, porque a empresa ela precisa de um dinheiro inicial para começar as operações, sejam elas, né, serviço, comércio ou mesmo indústria, né? Então é bem importante ter essa definição. E mais ainda, quando a gente fala de capital social, a gente fala também que os sócios eles vão ter que investir no negócio, né? E é muito comum a gente quando tem uma empresa, né, que muitas vezes uma micro e pequena empresa, ela é composta normalmente por pessoas, né, amigos ou familiares, né, que se unem para montar um negócio. E é muito comum a gente fazer uma pergunta, né? A gente fala assim: como que vai ser composto a participação societária, né? E a resposta sempre, quase sempre é a mesma, né? Se são duas pessoas, eles falam, 50 50%. Ou eventualmente são 33, né? 33 para cada, né? Mas quando a gente fala de negócio, a gente sempre fala de risco. Então é muito importante que aquele sócio, né, que vai investir no negócio, ele invista dinheiro, né? E o dinheiro pode ser o dinheiro monetário ou bens também, né? Porque o capital social, ele pode ser composto por dinheiro, né, que é normalmente feito via transferência, né, bancária numa conta corrente da pessoa jurídica, ou pode ser em bens, por exemplo, o sócio pode ser que ele tenha lá um ativo, né, um bem, um computador, por exemplo, um notebook, né, que ele quer utilizar para integralizar no capital social, ou mesmo um veículo ou imóvel, né? Então é possível ser o capital social composto por bens, né, móveis ou imóveis, né? Mas é bem importante essa questão, né, de definir o capital social, porque nesse momento que é muito comum, né, quando a gente faz essa pergunta para o empresário, eles ficam um pouco em dúvida, né? Porque eles falam, peraí, como que fica, né? Cada um tem que ter um investimento, né? E a resposta é sim. E até também já aproveitando, né? Que é muito comum dentro da área de serviços, algumas sociedades falam assim, olha, o capital social dos sócios vão ser composto por dinheiro e serviço. Isso é possível, né? E a resposta é não, porque o nosso próprio Código Civil, né, no seu artigo 1055, parágrafo 2º, ele expressamente coloca lá que o capital social não pode ser composto por serviço, ou seja, tem que ser composto por dinheiro ou bens. Então, um ponto bem importante, né, que é muito comum essa questão, né, que o capital social ele precisa ser integralizado. E aqui eu coloco também duas palavras, né, que são comuns dentro do capital social e que gera às vezes alguma dúvida, né? São dois termos. Um é o termo subscrição e outro é o termo integralização. O que são isso, né? Bom, primeiramente subscrição. Quando a gente define um capital social, os sócios eles vão subscrever cotas. O que é cotas? É a promessa daquele investimento. Porque nem sempre o capital social ele precisa ser investido, que é integralizado, né? A palavra integralização significa a efetivação
um investimento prático na empresa. Não precisa ser imediato. A gente pode definir um prazo. Ou seja, eu posso falar assim, o sócio subscreve, por exemplo, 1.000 cotas no valor de R$ 1.000, ou no valor de R$ 1, totalizando R$ 1.000, num prazo de até 90 dias para a integralização. Então a gente pode prever isso dentro do contrato social. Ou eu posso falar, os sócios subscrevem, né, 1.000 cotas a R$ 1, totalizando R$ 1.000, já integralizados, ou seja, o sócio já transfere esse valor no capital social da empresa, né? Então, são dois termos bem importantes, né? E essa questão de subscrição, que é a promessa e a integralização, são dois termos que dentro da contabilidade a gente compõe isso também, porque o capital social ele pode estar subscrito e não integralizado, ou seja, a integralizar no período X, né? No período pré-definido. Lembrando que antes a gente colocava simplesmente, né, informava capital social a integralizar. E já de alguns anos para cá, a junta comercial ela estipula um prazo, né? Inclusive nos contratos sociais aqui a gente coloca, né? Quando o capital social é a integralizar, qual que é o prazo limite, tá? Então é bem importante ter esse planejamento, né? E aí contabilmente isso ficaria lá num capital a integralizar, posteriormente efetivado-se, né, a integralização dentro do balanço já integralizado, né? Que na prática o capital foi efetivado na empresa, né? E aí essa questão do capital, por que é tão importante? Porque o capital ele é relacionado à responsabilidade dos sócios. Porque o que acontece? A pessoa jurídica ela tem uma personalidade diferente da pessoa física, de nós, né? Pessoas naturais. Então a empresa ela tem uma personalidade abstrata, né? Que é a pessoa jurídica. E a responsabilidade dos sócios ele é limitado ao capital, né? A responsabilidade é limitada ao capital social integralizado. Olha que interessante. Ou seja, se o sócio definiu que o capital social, né, integralizado vai ser de R$ 50.000, a responsabilidade daquele sócio é limitada ao valor de R$ 50.000. Essa é a importância, né? Tanto é que a própria legislação determina para algumas atividades um capital social mínimo. Ou seja, algumas atividades a gente não pode estipular um capital social qualquer. Claro, na grande parte, né, a gente pode estipular o capital que os sócios definirem no seu plano, né, de negócio, né? Por exemplo, se a gente quiser constituir uma sociedade, né, empresária de serviço, né, uma prestadora de serviço com um capital social de R$ 5.000, tudo bem? Tudo bem, né? Se aquele capital for suficiente para o início do negócio, tudo bem ser definido o valor de R$ 5.000. Lembrando que esse valor ele tem que ser comprovado a integralização futura na sociedade, né? Através da conciliação financeira, né? Conciliação contábil dentro da contabilidade. Ou seja, se o sócio prometeu, né? Subscreveu lá um valor de, por exemplo, R$ 50.000, ele tem que efetivar. Então, o movimento financeiro, né? O dinheiro sai da conta do sócio e entra na conta da empresa, né? Isso vai justificar, tá certo? E aí o que acontece? A responsabilidade ela é limitada a esse valor, por isso a importância do capital social. No passado, até 2021, se não me engano, né? Salvo engano, 2021, existia uma sociedade chamada Eireli. Acho que muitos já até ouviram falar, né? E foi criada essa Eireli, se eu não me engano, em 2012, né? Foi um período curto, né? De vida, no qual era possível a sociedade de um único sócio com responsabilidade limitada, desde que o sócio integralizasse 100 vezes o salário mínimo vigente, né? Então, existia uma sociedade, né, um tipo societário que foi extinto, né, em 2021, no qual havia essa questão, né, de 100 vezes o capital social, né? Por que foi extinto a Eireli, né? A gente vai até comentar na próxima semana, né, Cauê? Acho que a gente vai falar aí sobre tipos societários, né, se eu não me engano. E aí a gente vai falar das sociedades. Mas a Eireli era um tipo societário, né, um tipo de empresa que a legislação determinava um capital mínimo, né? No caso, 100 vezes o salário mínimo. E há algumas situações também que a própria legislação determina um capital social mínimo.
Por exemplo, né? E que a Tainá entrou aí, Tainá, tudo bem? Né? Até a gente estava comentando um pouquinho antes, né, hoje. Instituições financeiras, né? Por exemplo, um banco. Um banco, para operar, ele precisa de um capital social mínimo, dependendo da operação, de no mínimo 2 milhões de reais integralizados por operação. E dependendo, né, vai compondo aí esse capital social. Por exemplo, cooperativa de crédito, né? Tem um capital lá que pode chegar a um capital mínimo de até 5 milhões de reais por lei, né? Então, dependendo da atividade, né, a legislação impõe o capital social. Por exemplo, empresas que fazem terceirização de mão de obra, né? Então, a legislação impõe, dependendo do número de sócios, um capital mínimo, que pode começar num capital mínimo de 10 mil reais integralizados. Ou seja, em algumas situações, a legislação ela impõe um capital social mínimo. Então, a gente precisa aí se atentar, né, à atividade da empresa que a gente falou na semana passada, né? Ou seja, dependendo da atividade, a gente tem um capital social mínimo imposto por lei, né? E um ponto também interessante no capital social, que o capital social ele é atribuído, né, o valor nominal de cotas, e essa cota nem sempre tem um valor igual para todos os sócios. Olha que interessante. Ou seja, um capital social pode ser que tenha um sócio que a cota dele, né, seja estipulada no valor nominal de R$ 1,50 e o outro sócio a R$ 1,70. Ou seja, é possível atribuir valores diferentes para cotas. Olha que interessante. Isso para sociedades limitadas que a gente chama de cotas, né? Já sociedades anônimas, seja ela capital aberto ou capital fechado, né? Aí a gente fala em ações, e as ações também podem ser atribuídas valores diferentes para cada acionista, né? E na limitada, as cotas também. Então é um ponto interessante, né? Para a gente pensar que as cotas nem sempre têm o mesmo valor nominal por sócio, né? Um outro ponto interessante, né? Aí um ponto também importante que eu comentei um pouquinho no início, né? O capital social, ele pode ao longo da vida da empresa ser alterado, ou seja, ele pode ser aumentado, né? Nesse aumento, o capital social ele pode ser aumentado basicamente de duas formas, né? Uma forma é a tradicional que os sócios ou novos sócios, né, subscrevem, né, e integralizam novo capital social, ou seja, aquele capital ele é aumentado, seja ele contabilmente, né, que é financeiramente, né, conciliado dentro da contabilidade, assim como na parte societária, ou seja, no contrato social ou no estatuto social, o capital social ele é aumentado. Essa é uma forma. Uma outra forma é que o capital ele pode ser aumentado com o próprio lucro acumulado da empresa, né? É uma outra forma não tão usual, mas também que é permitida, né? Lembrando que toda vez que é feito o aumento do capital social, né, de fato, né, ou seja, efetivo no qual o próprio sócio investe, né, aumenta o próprio capital social, ou novos sócios ingressantes, né, que entram na sociedade, trazem um dinheiro novo, né? Então subscrevem e investem um novo capital. É importante que o ato societário também acompanhe esse movimento contábil, né? Então é importantíssimo a parte contábil estar alinhada, né, com a parte societária, né, que a gente faz a alteração no contrato social ou alteração do estatuto social e faz o registro na junta comercial do estado, né? Esse é um ponto importante. Agora, é possível também o capital social ser reduzido. Olha que interessante. Bom, pode ser que ao longo da vida da sociedade, seja ela por próprio prejuízo, né, ou por própria mudança de finalidade, os sócios falam, olha, o capital social atribuído pode ser que ele já não seja de acordo, né, com a realidade. Então é possível fazer uma redução do capital social. Mas para isso, aí é um ponto interessante, que a legislação impõe alguns cuidados. Primeiramente, essa redução do capital social, ela precisa ser justificada. Bem importante isso, né? Além disso, é importante que seja feita uma publicação, ou seja, haja lá uma publicidade para ver se não há credores
né? Porque se houver credores, né, ou algum processo em andamento, esse capital social ele não poderá ser reduzido. Olha que interessante. E para isso, a legislação nos impõe um prazo mínimo de 90 dias, ou seja, é importantíssimo e obrigatório fazer uma publicidade legal, né, que a gente fala, que é o quê? Publicação em jornal, primeiro, de grande circulação do Estado, e mais ainda, a publicação no Diário Oficial do Estado. Então, são duas publicações que são obrigatórias, né? E após 90 dias, né? Então é importante aguardar 90 dias para ver se algum credor ou algum terceiro, né, faça alguma notificação, né? Ou faça alguma comunicação disso, né? Após passados 90 dias, é possível fazer essa redução do capital social dele que justificado, né? E conciliado dentro da contabilidade, né? Então, a parte de redução não é tão simples quanto o aumento, né? Porque o aumento ele pode ser feito a qualquer momento, né? Então, pode ser feito a qualquer momento e quantas vezes necessário o aumento do capital social, né? Esses são alguns cuidados, né, que a gente tem dessa mudança, né, do capital social. E aqui já para finalizar, não sei se alguém tem alguma pergunta, né, mas aqui basicamente para a gente finalizar a importância do capital social, né? E é importante sempre a gente colocar essa informação do capital social expressa em moeda corrente. Por mais que a gente atribua o capital social, como comentado, né, em bens móveis ou mesmo imóveis, a gente converter esse valor em reais, tá? Então é importantíssimo essa questão. Lembrando que se a gente atribuir um imóvel na subscrição e na integralização do capital social, é importantíssimo a gente citar também a certidão de matrícula do imóvel, anexando ela também nos documentos e a informação no capital social. Bom, tem uma pergunta aqui do Dan, né? Como o capital social de uma empresa influencia a sua capacidade de atrair investimentos e expandir suas operações? Obrigado, Dan, pela pergunta. E é muito importante também, né, a questão do capital social. Por quê? Imagina o seguinte: pense uma empresa, né, que está lá em operação com um capital social muito baixo, né? Incoerente com a sua atividade. Então, esse capital ele vai refletir, inclusive, na contabilidade, né? Então, naturalmente, uma empresa que ela precisa ter uma expansão de negócios, né? O investidor, normalmente, ele vai vir com um dinheiro novo, né? Com investimento. E nesse investimento é importantíssimo, eventualmente, até fazer um valuation, né? Das cotas, né? Para ver o valor nominal de cotas, até para ver se os sócios fundadores, né? Os sócios atuais vai ocorrer algum ganho de capital, algum ágio também, né? Mas é importantíssimo porque o sócio que investe, ele vai entrar no capital social da empresa, né? Porque ele vai trazer dinheiro para investir o capital social para o investimento, né? Seja para uma nova operação, ou seja para um novo modelo de negócio, um novo produto que a empresa vai lançar, né? Isso é importantíssimo. E bem interessante a sua pergunta, Dan, que eu não comentei, mas há algumas situações também que exige-se um capital social mínimo. Normalmente em licitações, ou seja, na transação com o governo, é muito comum algum edital, né, de licitação estipular um capital social mínimo. Por que isso, né? Porque o governo ele está preocupado, né, ou aquela entidade, né, que vai contratar o serviço ou comprar o produto, para ver se aquela empresa ela vai ter condições financeiras, né, de fazer aquele negócio. Então é muito comum em alguns editais ter lá capital social mínimo, né? Por quê? Para garantir aquela operação. E trazendo para a área privada também é comum empresas privadas, né, que fazem contratações de fornecedores pedir o cadastro de empresa. Normalmente eles pedem contrato social, né? Ou mesmo banco, na instituição financeira. Por quê? Aquela entidade ela vai avaliar o valor do capital social para ver se está coerente com o negócio e mais ainda, o risco do negócio ele é vinculado à responsabilidade dos sócios. Então, se o capital for muito baixo ou for um capital incoerente com o negócio, isso vai chamar a atenção, né, de terceiros, né, que vai avaliar a operação e sim vai impactar nessa questão aí das operações, tá bom? Não sei se eu
responde a sua pergunta, né? Se quiser comentar algo também, pode perguntar, tá bom? Bom, mais alguém? Obrigado, viu, pela pergunta, Dan. Então, a questão do capital social é importantíssimo, né? Até para aquelas empresas que estão, pessoal da contabilidade aí, né? Que está nos assistindo, que está com capital social já muito antigo, né? É importante avaliar se é necessário uma atualização desse capital social e, consequentemente, a atualização no contrato social. Legal, Dan. Obrigado aí pela participação. Obrigado, Cauê. E aqui eu finalizo, né? Essa quarta, né, parada legal. E aí eu espero vocês aí para, né, a semana que vem, né? Lembrando que essa mesma live aqui vai ficar gravada, né, no feed aqui do Paralegal BR. E a gente também, né, Cauê, acho que a gente está subindo essas lives no YouTube, então quem quiser assistir futuramente dá para assistir, tá bom, gente? Agradeço a todos aí, para mim foi uma honra aqui participar com todos vocês, né? E compartilhar aí e bater um papo com vocês, tá? Gratidão aí, grande abraço. Até semana que vem.